Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Araújo, teu professor de matemática, bora lá. Questãozinha do Enem 2013. Fala assim, ó. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto padrão de casal e a quantidade de hotéis para cada valor da diária. Beleza. Os valores da diária foram de A foi R$200, B 300, C 400 e D R$600. Beleza. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados em porcentagem para cada valor da diária. Então, turma, observa que eu tenho um gráfico de setores e cada fatia da pizza é uma quantidade. A maior fatia é a maior quantidade. Beleza? Tranquilo. Aí ele pergunta o valor mediano das diárias. Ele quer o valor mediano para o quarto padrão de casal nessa cidade é, turma, valor mediano, você vai pensar logo em o valor do meio. Do meio. O que acontece aqui, ó? Quando é que eu vou ter um meio? Quando eu tiver a quantidade ímpar de elementos. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu tenho 1, 2, 3, quem é o elemento do meio? É o 2. Então, esse elemento do meio é o valor mediano. Beleza? É a mediana. Agora, quando eu tiver uma quantidade par, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Eu não tenho o elemento do meio. Eu tenho 2 elementos do meio. Tranquilo? E aí, quem vai ser a minha mediana? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que tirar a média dos termos centrais. E aí eu vou ter que pegar, ó, 2 mais 3 e dividir por 2. 2 mais 3, 5, dividido por 2 dá 2,5. E 2,5 nem está aqui, né? Mas ele é o elemento mediano, tranquilo? Então, se for ímpar, é o elemento do meio. Se for par, é a média aritmética dos elementos do meio. Tranquilo? Só que para isso, turma, eu preciso organizar de forma crescente ou decrescente, né? E aí eu preciso fazer o seguinte. Como eu quero organizar aqui os valores, eu vou organizar em maneira crescente, que a questão já disse, né? Eu tenho aqui, ó, 200, beleza, depois vem 300, depois vem 400 e depois vem 600. Aqui é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D. Tranquilão. O que acontece aqui, turma, é o seguinte. Qual é a quantidade de cada um? Então, o A são 25%. Então, daqui para cá, que é o A, são 25%. Beleza. No B, são 25% também, é? 25% também. Beleza. O C são 40%. Beleza. E o D são 10%. Tranquilo. Turma, observa que a porcentagem, ela vai do 1% até quanto? Até o 100%. A pergunta é, quem é que está no meio? Quem é o elemento do meio aqui? Turma, se eu conferir de 1 até 100, eu tenho quantos elementos? 100 elementos. Então, é uma quantidade par. Logo, eu não tenho um elemento central. Quem vai ser o meu elemento central? Vou logo dar a dica para vocês. Quando você quer descobrir quais são os elementos centrais, quando tem uma quantidade par, você vai fazer o seguinte, pega o total de elementos, então são 100%, então são 100 elementos, e divide por 2. Dá quanto? 50. Então, o elemento 50 é 1 e o próximo você vai somar 1. O próximo vai ser o 51. Então, quem são os elementos centrais de 1 a 100%? É o 50 e o 51. Turma, se você observar o A e o B juntos, o A e o B juntos formam 50%. Então, daqui para cá, ó, é 50%. Beleza? 50%. Ou seja, quer dizer o seguinte, que o 50%, esse cara bem aqui, ó, o 50% mesmo é quem? 300. Quando você passa para 51 em diante, o 51 já está onde? Nos 400. Então, se eu pegar na ordem, 25% recebe 200, ou melhor, custa 200.
E os outros 25.300, então se eu colocar na sequência, até o 50, o 50 vai valer 300. Já o próximo já vai valer quanto? 400, que é o 51. Então, o que você vai ter que fazer? O elemento 50 é esse aqui, o 51 é esse aqui. Então, você precisa tirar a média agora. Então, vai ficar 300 mais 400 e vai dividir por 2. Lembrando que aqui não é um 3, não parece, mas é. Turma, 300 mais 400, isso aqui dá 700. E 700 dividido por 2, a minha mediana vai ser igual a R$350, beleza? Então, turma, cuidado com esse tipo de questão, tá? Você tem que colocar os elementos na ordem crescente e ver quem está no meio. Como eu tinha 100 elementos, né, de 1% até 100, imagina que você tenha só 100 hotéis, né? Até esquece esse 200 aqui, ó. Nem interessa, a quantidade deles nem interessa. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho 100 elementos, eu vou ter os 50 e os 51 vão ser os centrais. Logo, a minha resposta correta é a letra C, de certeza que vocês vão arrebentar.